Barroso e Yanomami, vamos lá. Ministro Roberto Barroso do Supremo determinou que autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas, no caso dos Yanomamis, também de outras comunidades indígenas, por possíveis práticas de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e também crimes ambientais. O magistrado pediu o envio dos autos, que tramitam em sigilo, para o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima. O ministro tomou a decisão após a apresentação de dados sobre a grave situação enfrentada por comunidades indígenas. Ele disse ter visto um quadro de absoluta insegurança dos povos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Numa outra decisão, o ministro Barroso determinou ainda que o governo Lula atue para garantir a retirada de garimpos ilegais em 7 terras indígenas e fixou um prazo de 30 dias para que seja apresentado um diagnóstico dessas comunidades com o respectivo planejamento e cronograma de execução das medidas. Já expliquei isso hoje de manhã aqui na Band News FM, escrevi a respeito, mas sintetizo a explicação de novo para que o ouvinte, o telespectador entenda. Por que isso está com o Roberto Barroso? Isso está com o Roberto Barroso porque o Roberto Barroso é o relator de outras questões que dizem respeito aos indígenas, particularmente ao povo Yanomami. Então, como ele já é o relator dessas outras questões, ele é prevento para isso, isto é, questões semelhantes não são sorteadas, vão para o ministro. Tá claro? Ele é o relator, por exemplo, da DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709, que é um recurso que se entrou lá atrás, uma associação de comunidades indígenas, que pedia que o governo tomasse providências para combater a Covid entre os índios, com vacinação e medidas sanitárias, e, claro, tirando garimpeiros, que facilitava o contágio. Não se fez nada. O ministro, então, deu uma liminar, o Supremo, a maioria do Supremo endossou a liminar dele, e nada se fez. E agora o ministro pede a investigação, por intermédio da petição 9585, cujo conteúdo está em sigilo, ele pede a investigação por genocídio, que é a Lei 2889, desobediência, artigo 330 do Código Penal, quebra de segredo de justiça, já vou explicar por quê, Lei 9.286 e crimes ambientais. Voltamos à questão, que eu já tenho visto por aí prosélitos, que não são juristas, porque de jurista não tem nada, dizendo, que absurdo, o crime de genocídio, onde já se viu, o crime de genocídio tem de ter a intencionalidade, Bob Furuia, tem de ter a intenção de destruir no todo ou em parte uma comunidade. Como é que pode falar em genocídio? O ministro está pedindo que vamos investigar. Agora, ele lista, fui ler a petição, é sensacional, ele lista motivos. Vocês sabiam que o Ministério da Justiça, Anderson Torres, publicou no Diário Oficial data e local da realização de uma operação sigilosa nas terras indígenas? Eu vou falar de novo, a operação era sigilosa e o Diário Oficial, por ordem do ministro, publicou data e local. Desnecessário dizer que quando chegaram lá não tinha nenhum criminoso mais. Um dos crimes que o ministro aponta é quebra de segredo de justiça. Vocês sabiam que o IBAMA fez a mesma coisa? Divulgou no seu ambiente interno para servidores data e local da operação sigilosa? Na terra Yanomami? Quem publica data e local em organismo oficial de operação sigilosa para proteger índios, pergunto a vocês, está ou não está fazendo a opção por matar os índios? Por destruir os índios? Hein? No mínimo,
no mínimo, eu tenho dolo eventual, estou correndo o risco de produzir o resultado. No mínimo. Mas aí eu não sei se é dolo eventual, não. Eu acho que é doloso mesmo. Indício de alteração do planejamento do movimento de realização da Operação Jacareacanga pela Força Aérea Brasileira, o que resultou também no insucesso da operação. Funcionou como alerta de novo para os garimpeiros. Outra operação contra o garimpo conjunta com a Polícia Federal. 3 dias antes, o Ministério da Defesa retirou as Forças Armadas alegando falta de recursos. É por isso que o ministro mandou os autos para o Ministério Público Militar também. 20 aeronaves de garimpeiros que foram apreendidas foram devolvidas para os garimpeiros. Devolvidas, passaram a voar normalmente. Não executaram as medidas ordenadas pelo Supremo para desintrusão, para retirar os garimpeiros do local. E outras ações e omissões. Aí eu pergunto, diante disso, isso tudo não caracteriza a destruição intencional de parte da comunidade indígena? É mesmo? Então fez muito bem o ministro Roberto Barroso de pedir essa investigação. O ministro tinha se determinado que era para fazer o controle aéreo de Roraima. Não foi feito, inclusive pondo em risco a aviação comercial. Tem um decreto do Lula sobre a região Yanomami, vai lá. Sim, o presidente assinou um decreto com uma série de medidas para tentar resolver a situação crítica do povo Yanomami. O texto amplia o poder de atuação de 4 ministérios: o da Defesa, o da Saúde, o dos povos indígenas e o de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Esse nome todo é um ministério só. O decreto assinado pelo presidente Lula autoriza ainda a Aeronáutica a criar uma zona de identificação de defesa no local, controlando o espaço aéreo e atuando para neutralizar aeronaves e equipamentos relacionados ao garimpo ilegal. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viaja para Roraima daqui a exatamente uma semana, na próxima terça, dia 7. Ele prometeu que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão atuar para combater os garimpeiros, lembrando que o presidente visitou a região faz uns 10 dias. E hoje, em discurso em Brasília, Lula diz ter assinado esse decreto por causa do que chamou de desgraceira que ele viu na terra indígena e, novamente nas palavras dele, diz que presenciou um povo abandonado. Não, e alguém tem alguma dúvida disso? Olha aqui. A depender das práticas que se usem com crianças, também estará caracterizado o genocídio, viu? Eu vou lembrar aqui a lei do genocídio. Vou abrir ela aqui. Quem, com a intenção de destruir, parte ou toda a população, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física e mental do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, e o ministro pediu investigação pelos itens A e C, que é matar e submeter intencionalmente o grupo, mas tem mais. Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças, e presta atenção nisso aqui, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Isso está na lei brasileira desde 1956. E nós temos evidências, e há evidências muito graves e muito sérias de que está acontecendo o quê? Vai lá. É isso. O Conselho Indígena de Roraima, Reinaldo, fez uma série de denúncias a órgãos públicos sobre crianças Yanomamis que estão sendo retiradas dos seus pais e encaminhadas para adoção. Num documento, o grupo cobrou providências das autoridades locais e nacionais para a proteção desses indígenas. São crianças que deixam a aldeia, vão para a capital receber tratamento médico. Na cidade, elas estariam sendo encaminhadas, então, para adoção, sendo tiradas
dos pais. Os Yanomamis estão cobrando uma posição da FUNAI, do Ministério Público, da Vara da Infância, das Secretarias de Saúde e do Trabalho de Roraima, do Conselho Tutelar do Estado de Roraima e dos hospitais e abrigos infantis citados nessa denúncia. A declaração do Denário, o governador de Roraima, é isso aqui. O que ele disse? Que os índios estão vivendo como bichos, não foi isso que ele falou? Foi. Aliás, entendo que o Ministério Público tem que pedir a investigação desse senhor. Ele não falou que as crianças estão vivendo como bichos? Que é preciso aculturar os índios? Alguém diria, olha, estamos dando uma condições humanas para essas crianças, tiro dos pais. Isso lembra, assim, sabe, ditador militar na Argentina, a ditadura militar argentina sequestrando as crianças dos presos. Isso é inacreditável. A limpeza étnica não é só chegar e matar todo mundo. Você ir mudando, inclusive, a composição de uma etnia, de modo que ela deixe de ser aquilo que ela é, também caracteriza a limpeza étnica. Você vai retirando crianças do grupo. E os garimpeiros vão chegando. Daqui a pouco, acontece o que acontece em determinadas comunidades. Da cultura indígena, nada sobra. O Tribunal Penal Internacional, o Tratado de Roma, considera isso, o Estatuto de Roma, tratado é outra coisa. O Estatuto de Roma considera isso genocídio. Uma das características do genocídio. E a lei brasileira também. Não é para Regina Duarte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que a decadência tem limites? Temo que não. Essa senhora foi para o Twitter dizer assim, que a infância desamparada, ironizando, dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe. Você pega as fotos das crianças Yanomamis. Mas aí funciona a máquina do delírio e do crime. Esses canalhas, esses vagabundos, ficam dizendo, não, essas fotos não são verdadeiras. Não, os Yanomamis não são daqui. Esses Yanomamis são da Venezuela, do Maduro. Isso tudo é mentira. Os nossos Yanomamis são saudáveis. E aí vai a dona Regina e tenta provar que as crianças estão vivendo muito bem, comendo mandioca, feijão, verduras e peixe. Aliás, precisava tomar cuidado para elas não engordarem demais, não é mesmo, dona Regina? Comendo muito feijão, muita mandioca. É espantoso. Genocídio, sim. E caracterizado de várias maneiras. Genocídio, sim. Todos os itens da lei, todas as letras da lei, as alíneas da lei que caracteriza genocídio foram cometidas. Quem com intenção de destruir ao todo e em parte um grupo, matar membros do grupo, e membros foram mortos, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, e causaram porque muitos estão contaminados por mercúrio. E uma das características mais evidentes é a alopecia, a queda dos cabelos. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. Doenças estão sendo levadas, não estão recebendo remédio. Não recebendo remédio não tem como caçar, não tem como pescar. Também porque os rios estão contaminados e aí morrem de fome. Ou, como tem em relatórios, é um negócio devastador. Garimpeiros pedem meninas virgens em troca de comida. Submeter intencionalmente o grupo, falei, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento, efetuar transferência, acho que o D aqui seria mais difícil de demonstrar, porque em última instância é o aborto forçado. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo, isto sim, está em curso. Genocídio.
e os que o praticaram são o que são genocidas. Não é?